Pai santo e justo, meu Senhor amado, Deus de fogo da empresa do Espírito, vai chamar a nossa gloriosa presença, no qual o Pai nos vamos glorificar e exaltar o nosso glorioso nome, o Espírito Santo desta noite, meu Pai, nesse prazer presente diante de nós, e assim possamos aprender mais, meu Pai, a vossa gloriosa palavra do Espírito Santo. Ser com todos aqueles, meu Pai, que já estão a caminho, abençoa, traz em paz, meu Senhor, da glória. Pai Santo e Justo, nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar-se, amado. Passo para a missionária Rita. Louvar ao Senhor. Aleluia. Amados, hoje, vamos estudar a lição 9, a igreja é o sustento missionário. Aleluia. Textual, irmãos, todos juntos, textual. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Será de prática, iremos ler no final. Leitura bíblica em classe. Aleluia. Já conseguiu? Passa o microfone para a Igreja Salões. Ela vai nos ajudar na leitura. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20. Aleluia. Lerei 1 e a igreja lerá o segundo e assim por diante. Ora, muito me regozijei do Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Aleluia. Lição 9. Filipenses 4, 10 ao 20. O 11. Não digo isto com toda a cidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei atuar
Mostra-nos as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis bem vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure talhas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho uma abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade, de sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Aleluia, Deus, Santo de Israel. Aqui, amados, na lição de hoje, nós vamos aprender o quanto é importante nós contribuirmos para missões. Nós sermos gratos a Deus por podermos fazer isso. E vamos ver aqui o que é necessário nós assim fazermos. Por que razão temos que enviar missionários? E acho que nós vamos aprender tudo isso no decorrer da missão. Vemos que o primeiro ponto, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Aleluia, Deus. Amados, vou dar a lição sentada, que a minha turma está muito boa. Se eu ficar em pé, daqui a pouco, eu tenho que me sentar aí. Fechamos aqui. Primeiro item, Paulo e a igreja de Filipe. O texto da nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipe, que foi entregue voluntariamente o apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. Aleluia. Então vemos aqui, amados, que o apóstolo Paulo estava fazendo a obra missionária. E nós vemos que a igreja de Filipe se voluntariou notoriamente para dar uma oferta. Viu que ele estava necessitando. Por quê? Porque Paulo fazia a obra missionária pela fé. E o que é fazer a obra missionária pela fé? É confiar no Senhor e crer que Ele suprirá todas as necessidades. Aleluia. Assim o apóstolo pode fazer, não pedir às igrejas ajuda, mas sim fazer a obra. E nós vemos, amado, que é muito difícil para alguns viver pela fé. E para uns viver pela fé, o que é? Eu fazer a obra missionária, mas de manhãzinha eu vou na casa da igreja Solange, um cafezinho, quando for mais na hora do almoço, eu vou na casa de outro irmão para almoçar, e assim todos os dias. Mas viver pela fé, saber esperar no Senhor. Eu conheci um casal de missionários e eles muitas vezes não tinham o que almoçar em casa, mas saíam e faziam a obra. E muitas vezes no caminho ganhava uma cesta básica, ganhava alguma coisa. Irmão, nós nunca pedimos, sempre os irmãos vinham nos presentear. O que é isso? É viver pela fé, é confiar que se eu faço a obra de Deus, Ele me abençoa. Mas é fazer a obra. Não é como muitos que diz que vai fazer a obra, mas vai só andar. Aleluia. E aqui diz, no trecho de Filipenses, de 4 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Por que isso, amado?
Porque quando ele estava a serviço do Sinédrio, ele ganhava o seu salário, tinha as suas regalias. Mas quando ele conheceu a Cristo, aí tudo mudou. Por quê? Porque naquela época, quando uma pessoa convertia a Cristo, já estava, vamos dizer assim, afastado da sociedade. Se fosse pega, ou preso, ou morto. E como nós já aprendemos, naquela época o povo que aceitava Cristo se escondiu por causa disso. Não quer dizer, o apóstolo Paulo não teve mais o seu ganha-pão. Então, ele comia daquilo que ele recebia, daquilo que ele dava para ele. Mas ele, aqui, ele claramente já tinha passado com ele pela riqueza e pela pobreza. Mas ele continuava adorando, exaltando o nome do Senhor. E é assim que nós temos que fazer isso. Não importa a situação que nós estejamos, o importante é nós estarmos na presença do Senhor, fazendo a sua obra. Porque nós somos cientes que se nós fazermos a com o Senhor com sinceridade, Ele nos abençoa. Aleluia. Segundo item, o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Então vemos aqui, amado, que aqueles que participam têm um privilégio. É um privilégio nós participarmos do sustento dos missionários. Agora aqui, amado, não é forçando os irmãos a ajudar, a dar oferta, mas aqui nos mostra, pela palavra do Senhor, que é um privilégio que nós temos. Por quê? Porque quando nós estamos ajudando missionários, nós estamos ajudando a obra de Deus. E sabemos que é muito difícil lá fora um irmão sozinho ir para fazer a obra de Deus, sem ter os recursos. Imagine com família. E aqui diz mais que nós temos que ser participantes financeiros e dar apoio ao missionário e às suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. É por isso que tem muitas igrejas que sempre pedem uma ajuda nos cultos de missões, que é para arrecadar aquele dinheiro para enviar aos missionários. Leva para fazer de missões e lá eles mandam para os missionários. Aleluia. Aqui diz: ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Filipenses 4,15. Aleluia. Que nos diz aqui claramente, 4,15. E desta vez também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Daí o apóstolo Paulo falando que não foi nenhuma igreja que pedia ajuda, mas os filipenses se uniram por esta causa e começaram a ajudar o apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que não foram forçados. O apóstolo Paulo não pediu a eles, mas eles viram a necessidade e de coração, de bom grado, se reuniram, como nós já fizeram, tiraram aquela oferta e enviaram para Paulo. Então, para ver o importante de nós contribuirmos para missões. Aleluia. Deus poderoso. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Então, Senhor, mostrando aqui que é a igreja
Somos nós que temos que fazer isso, que temos que enviar ajuda. Como eu disse, não dá, quer obrigar o irmão a fazer isso, dizer não, é para não. É um privilégio para nós ajudamos de coração. Por quê? Porque nós aceitamos a Cristo porque alguém chegou até a nós para pregar a palavra de Deus. Para mostrar que havia uma salvação, para haver um caminho que nós levaria ao Senhor. E assim, como nós nos alegramos de hoje estarmos servindo ao Senhor, também devemos nos alegrar em ajudar missionários que para aí fora. E nós vemos que muitos missionários hoje em dia vão para países que não aceitam o Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim, eles se dispõem a pregar a palavra de Deus. Aleluia, Deus. É espécie de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente quando uma igreja envia um missionário para determinado país. Deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Então, senhor, quando uma igreja, um ministério vai enviar um missionário para o estado ou para o país lá fora, tem que fazer as seguintes coisas. Primeiro, saber realmente o custo de vida lá, saber se a responsabilidade de saber aonde vão arrumar uma casa para o irmão, quanto vai custear essa casa, o aluguel, onde as crianças vão estudar, se precisa de ônibus ou se é perto de casa. Então tem que ser tudo anotado, aleluia, como diz aqui claramente: alimentação, moradia, transporte e demais necessidades, aleluia. E por que isso, amado? Para que a igreja seja ciente de quanto vai gastar com essa empresa de mandar para o missionário. Para por quê? Porque todos os meses tem que ter aquele valor X para o missionário, para custear os gastos da família. Ele aqui claramente, aleluia, de acordo com o contexto cultural em que a missionária e sua família estão inseridos. Então, não é que ele vai dizer assim, não, vamos colocar ele no melhor hotel, vamos arrumar um carro para ele. Não, é arrumar uma casinha que ele possa ficar à vontade, é claro, e ver os demais necessidades. Para que, amado? Para que não venha se preocupar e venha pregar a palavra do Senhor. Venha distribuir o Evangelho àquelas pessoas que não conhecem verdadeiramente a Cristo. Se os irmãos querem fazer alguma pergunta, pode fazer assim, caso não puder responder agora, responderei na próxima segunda. Amém? Mas é para pode perguntar. Aqui diz, aleluia, é uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja um cumprimento rigoroso do justiça financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso aqui devemos relembrar que Deus recebe a oferta que oferecemos ao missionário e se compromete a abençoá-lo e suprir toda a nossa necessidade por causa deste investimento santo. Filipenses 4, 18 e 19. Então, se vemos aqui, por que a razão de olhar tudo isso? Para que quando chegar o mês, a igreja não tenha condições de mandar. O que vai acontecer? O missionário vai ter que arranjar algum emprego para suprir a sua necessidade. E aí vai atrapalhar um pouco a obra. Por quê? Porque não mandaram aquilo que foi prometido ao missionário. Alguns dizem que eu já ouvi dizer: olha, o missionário vai lá para fora
As igrejas mandam o dinheiro e é porque fica assim mesmo. Mas geralmente, amados, quando alguém reclama que a igreja manda dinheiro para o missionário, pode procurar saber que ele não oferta para missões. Porque geralmente quando alguém pergunta, que não está dizendo, mas a maioria quando pergunta alguma coisa desse gênero é porque não ajuda. Aleluia. É aqui diz, por isso aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos ao missionário e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa deste investimento santo. Aleluia. Aqui vemos dinheiro e vemos investimento. Se tem investimento, tem lucro. Então, se eu for aproveitar, dar R$1.000, vou investir R$1.000 na obra, porque Deus vai me dar 2.000. Não é assim. Aí quando o cliente está pensando materialmente ou financeiramente, mas quando aqui a palavra diz que Deus abençoa esse investimento, quer dizer o que, amado? No qual está escrito em Filipenses 4, 18 e 19, o que diz: mas bastante eu recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviada como cheiro de suavidade, de sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, se amado, quando fala desse investimento, não é que Deus vai dobrar tudo que nós oferecemos para a obra, mas Ele abençoa as nossas necessidades. Quando nós estamos precisando, Ele faz algo para suprir. Então, se quando fala que investimento é a graça do Senhor sobre nós, não é aquele dinheiro que eu dei que Ele vai vir dobrar. Então, se eu investir, tem que vir com lucro. Não. Porque tem muitos que dão, justamente se pensam, se eu dou isso, eu recebo aquilo. Uma vez no BNDES, rapaz, foi de tal, entrega o dízimo, mas a vida está do mesmo jeito. Eu disse: olha, nós entregamos o dízimo, não é para receber algo de Deus, nós entregamos o dízimo porque nós já recebemos. Porque quem pode dar alguma coisa se não tem nada? Só podemos dar alguma coisa se nós tivermos. Então, se eu entrego meu dízimo, é porque Deus já me deu a condição de eu devolver o dízimo. E uma vez perguntou para mim: pastor, o que eu ganho eu dando dízimo? Você não ganha nada. Eu disse: por quê? Porque você já ganhou. Você pode dar o que você não tem. Se ele já não puxou na carteira, a pessoa me pediu R$1, eu posso dar esse R$1? Não, por quê? Porque eu não tenho. Mas se Deus me abençoa, eu coloco o R$1 no bolso, não tenho R$1 para dar, e o que é que eu vou dar para ele? Ele me abençoa com aquele R$1. Então, se amado, é investir na obra de Deus. Não é nós pensarmos em ganhar alguma coisa. Agora nós investimos porque nós desejamos que mais pessoas escutem o Evangelho. Muitos têm vontade de ir para o exterior pregar o Evangelho, só que não é de todo jeito. Para o missionário ir, ele tem que estudar como é lá o país, saber tudo direitinho. Para quê? Para quando ele chegar lá, ele não fique perdido, sem saber o que fazer. Aleluia. No segundo ponto, diz: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo
conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas 14, 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É preciso que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecido todas as tratativas acordadas com o missionário e a sua família. Aleluia. Antes do envio deles. Então quer dizer o que aqui, amados? Que se vamos enviar um missionário para um país, aqui diz claramente que tem que fazer os cálculos dos custos, conforme essa página do Evangelho de Lucas, o qual fala acerca do autor, que planejar tudo. Um irmão, certa vez, ele era construtor, ele foi construir um prédio. Lá ele foi, mediu tudo, calculou tudo, e na época pediu ao outro irmão R$3.000 para fazer o prédio. E foi tocando a obra. No final, acabou o dinheiro e eu terminou a obra. Mas o irmão que entendia de cálculos bem, ele já sabia que o dinheiro não ia dar. Quando foi falar para ele, não sabia que não ia dar, vou dar mais 2.000. Aí quando vocês venderam mais 2.000, ele terminou. Aí quer dizer o que? Aqui você tem que fazer o cálculo certinho. E como eu falei, tem que saber lá a casa, para que vai ser, a viagem para levar, onde ele vai ficar, tudo anotado na caneta. Por que, amado? Porque, como diz aqui, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Por quê? Para poder estiver lá com a família, não venha trazer problemas. Continuando diz, tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. E aqui fala sobre fazer um contrato. Mas vamos fazer um contrato com o pastor e o missionário? Por quê? Porque o pastor vai dar para o missionário o que ele vai receber por mês para fazer a obra de Deus. E quando partir do missionário, ele vai dar o que ele vai fazer lá. Por quê? Porque pode muito bem missionário ir e lá ficar só à vontade de não fazer nada. Como sabemos que infelizmente isso acontece. Como também o pastor pode falhar com o missionário. Aí também pode e até dizer, olha, parece que ele vai fazer assim e assim. Por que, amado? Porque vivemos num mundo em que é para confiar nos outros e toda a sua palavra cumprir. Como nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já fazia a obra de Deus, não olhava para o dinheiro, não olhava para a necessidade. E uma coisa no coração dele era fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, dar almas para Jesus, libertar a humanidade de Satanás. E Deus o abençoava, como nós vamos ver na frente, que vivemos na parada, que fazia tendas para suprir as suas necessidades. E é por isso que muitos querem fazer uma vontade por causa disso. Aleluia. Para que depois não haja confusões. Não, o pastor me prometeu isso e não está cumprindo. Vamos olhar aqui no contrato. É assim e assim. Aleluia. Aqui diz: que tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário, em compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvido, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país. E um dos pontos aqui, amado, a saúde. Nós sabemos que tem país aí fora que só tem hospital particular.
Farmácia só vende um remédio com receita. Aqui no Brasil, que tem farmácia que vende remédio já com receita. Porque não vai ver receita. Você vai ali na outra, não tem receita, mas só com remédio. Tem que ter dinheiro. Se tiver dinheiro, compra. Senão, tem que ter receita. E muitas coisas aí fora, vamos dizer assim, aí fora não tem um SUS. Não tem. Você tem que ser particular. Quer dizer, vai ficar muito alto o custo. Então, até isso, a igreja tem que saber qual é o país que ele vai, como é o sistema de saúde lá. Aleluia. Saúde da família e tudo que é relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Então, se a igreja quer enviar um missionário, tem que fazer tudo isso. Para quê? Para que o missionário estiver lá e a igreja não poder mais manter o missionário, como eu já disse, o missionário tem que trabalhar para sustentar a sua família. Aí, nesse caso, em vez de ter o dia todo para fazer algo no Senhor, ele ia ter bem só à noite. E se desse. É por isso que a igreja necessita de apoiadores. E os apoiadores somos nós. Nós que temos que olhar com bons olhos essa obra missionária. Ver que nossos irmãos estão lá fora sofrendo pela obra do Senhor. Muitas vezes, amados, estão sendo açoitados, sendo presos, porque está pregando a palavra de Deus, enquanto nós estamos aqui sossegados. Então vamos olhar com carinho para esta obra, para os irmãos missionários que estão aí fora, muitas vezes passando fome. Por quê? Porque às vezes tem, mas tem que estar escondido, não pode sair, porque se sair for pele, é preso ou é morto. Então vamos colocar nossos corações esse desejo. A palavra de Deus que é um privilégio que nós temos de ajudar o missionário. Mas nós somos obrigados. Nós somos obrigados a ajudar. Mas nós temos que olhar com carinho para esta obra e dizer: Senhor, eu vou ser o mantedor de um missionário. Aleluia. Princípios básicos do sustento missionário. Aleluia. Com base no texto bíblico de Filipenses de 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades do missionário no campo. Então, chamado, como disse claramente, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado. Quer dizer, não deixar faltar, sempre enviar. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de modo eficiente e responsável. Então, quer dizer o que é com isso? Porque se marcou no dia 30 enviar o dinheiro, então se no dia 29 tem que ser coletado todo o dinheiro enviado ao missionário, para no dia seguinte enviar a eles. Tem que ser regularmente, não pode atrasar. Aleluia. E diz vai dizer: o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a propagação do Evangelho e por isso doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Aleluia, Deus. Aí aqui, amados, como mais uma vez digo, tem aqueles que são voluntários, que doam, que faz questão de apresentar a Deus a sua oferta para os missionários. Mas para sermos voluntários, nós temos que ter uma coisa no coração: nós amarmos essa obra. Como nos diz, aprender que a cidade de Jesus,
que missões está no coração de Deus. E se missões está no coração de Deus, ela tem que estar nos nossos corações. Nós podemos fazer missões, andando nos bairros levando a palavra, mas já não podemos ir, vamos dizer, para Crato, para Sobral, podemos enviar o irmão para lá, também podemos enviar o irmão para o estrangeiro, porque para muitas missões só se for no exterior, mas nós aprendemos que missões nós começamos na rua de casa. Começamos a missão, porque o que é missão? Missionário é levar a palavra de Deus. Aleluia. E aqui diz claramente chamado. E o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis. E por que dos fiéis? E como disse, todos os meses temos que enviar. Aí vamos dizer que tem 10 irmãos que contribuem para a oferta missionária. Sustenta o missionário lá fora. Aí desses 10, quando chega no final do mês, só 6 contribuem. 4 deixam de contribuir. Aí vai acontecer, o pastor tem que ir atrás do restante para poder mandar. Então que possamos sermos contribuintes valorosos, que cumprem com aquilo com o qual prometemos a Deus e ajudar nossos irmãos. Mas como eu disse, nós não somos obrigados. Porque sabemos que quando nós falamos de finanças, de dinheiro, tem alguém que já fica dizendo, a igreja pede demais, a igreja pede dinheiro para aquilo, mas nós aprendemos. O dinheiro para fazer a obra de Deus vem do nosso bolso. O Estado não dá, o banco não dá. Depende de nós fazermos a obra de Deus crescer, fazermos a obra de Deus ir mais avante. Aleluia. E como aqui foi dito no início, que os amados irmãos, eles voluntariamente pegaram as ofertas e levaram para Paulo. Aleluia. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Quer dizer, o que é mais? Que devemos mandar não só o básico, mas aquilo que a família necessita. Ele tem que ser permanente. Aleluia. E aqui vemos o princípio básico. É isso. É sabermos de quanto é que vão gastar quanto? 3 mil reais todos os meses. Nós temos aqueles 3 mil para mandar. Se o custo de vida aumentar um pouquinho, quer dizer, temos que aumentar também, para que os nossos irmãos não fiquem sofrendo, né, atrás do pão, mas que pelo menos possam ter isso em casa, para onde agora anunciou. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Então vejamos aqui que os filipenses, como vemos aqui, pegaram uma doação boa, levaram para Paulo, e ali teve seu sustento. E aqui o escritor nos mostra que nós devemos ser fiéis. Aqueles que contribuem às missões têm que ser fiéis. Por quê? Porque, como diz aqui, tem que ser um planejamento bem feito, para que não venha faltar a nossos irmãos. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para perseverar no apoio, a oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. É o que às vezes acontece. A igreja envia, o pastor envia, mas acontece algum problema,
Aí não pode mais manter o missionário. Tem no estrangeiro, eu sei, no meu estado perto, o que deve ser feito. Comunica ao amado irmão, porque nós sabemos que na igreja, muitas vezes acontece algo que a situação financeira, né, não fica muito boa, começa a cair. Então o que acontece? Não podemos mais manter um amado irmão, que tem que trazermos de volta, porque sabemos que é possível acontecer alguma coisa e não mais podemos custear. Então o correto da igreja, se não pode mais cumprir com o contrato feito, duas coisas: conversa com o irmão quanto à situação, e se eu só posso mandar, dá para o irmão resolver. Se der, o irmão fica, você dá não, pastor, me leve de volta para o meu país. Aleluia. Como a pessoa determinada irmão que eu conheço foi fazer uma obra um pouco distante aqui do Ceará, e ia bem, mas chegou uma época que a igreja tem mais condições de manter, porque, meus amados, não está mais contribuindo. O que foi feito? Teve que trazer irmão de volta. Então é assim que se faz, amado. É por isso que aqui diz na revista que aqueles que contribuem com as missões têm que ser fiel. Tem que saber que ele está mantendo uma pessoa fora, e que aquela pessoa tem que se manter com o jeito que nós mandamos, para a sua sobrevivência. Então nós não podemos falhar. Então todo aquele que ajuda tem que colocar isso no coração. Todos os meses eu tenho que ter esse valor X para mandar. Por que, amado? Vamos pensar, um irmão que tem a sua esposa, tem filhos pequenos, e que todos os meses recebe aquele valor X. Essa quanto é que vai pegar para fazer a feira e demais coisas? E vai só a metade? Aleluia. Porque irmãos não cumpriram com aquilo que prometeram a Deus. E quando nós dissemos, principalmente missões, por exemplo, Senhor, eu vou contribuir com missões, nós estamos contribuindo para o Evangelho ser proclamado, para a palavra de Deus se expandir mais por este mundo, para arregatarmos vida. Aleluia. É por isso que diz, um apoio fiel e permanente. Aleluia. Alguma pergunta mais? Terceiro ponto, diz, aprendendo a investir na obra missionária. Igreja de Filipos vezes igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos é um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava a oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado o exemplo na mudança dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer as suas atividades. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo estava em Corinto fazendo a obra, não estava em Filipos, mas eles viram a necessidade que Paulo estava passando e enviou a obra, enviou a oferta para Paulo, enquanto já a igreja de Corinto, como aqui diz, que tinha mudança de dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, mas nessa parte eles foram insensíveis. Nessa parte eles ignoraram o apóstolo Paulo. Mas, como disse, Deus abençoa aquele que faz a obra com amor e com carinho. Paulo começou a fazer tendas. E eu creio que o tempo que Paulo passava a ver tendas, impediu de estar pregando o Evangelho. E Deus enviou recursos para Paulo. Então nós vemos aqui, amados, que quando nós ajudamos a obra de Deus, Deus nos abençoa. Não é uma troca, não, eu vou dar porque Deus vai me dar, vai me abençoar, não. Porque se nós não,
eu vou dar 10 reais para ajudar a obra. Porque eu sei que Deus vai me abençoar. Deus não é um Deus de troca. Deus não é um Deus de ajuste. Deus diz, não, eu vou ajudar na obra missionária, porque eu quero ver a obra crescer. Eu quero ver mais pessoas se convertendo a Cristo. No seu coração este desejo de ver a paz de Deus sendo anunciada. Deus contempla o seu coração e Ele recebe a sua oferta. Porque diz, não, eu não vou investir para ganhar mais. Eu vou investir para esse investimento mais alto vai se render a Cristo. A esse tipo de investimento, amado, Deus se agrada dos nossos corações. Porque nós estamos dando, não porque nós queremos receber, né, em bênçãos, mas porque queremos ver a obra crescer. Porque se nós fizermos, podemos até dar 100 mil para a obra. Para Deus não vale nada. Por quê? Porque Deus não é Deus de acordo. Nós vemos naquela mulher que muitos sempre construíram saco de dinheiro e jogava lá. Aí ela foi só com uma moedinha, o que ela tinha, e ofertou a Deus. E ela me deu a melhor oferta, ou a maior, foi dela. Por quê? Porque ela deu daquilo que ela precisava. Mas não, eu vou dar a oferta. É assim que Deus quer que nós façamos. Devemos entregar a nossa oferta. Não diz, não, eu vou dar porque Deus vai ajeitar minha casa, pode me dar um carro, vai fazer isso. Não. Diz, não, eu vou ofertar porque a obra de Deus precisa. A minha massa. Às vezes, não, mas só quando tiver, mas porque hoje a lição é essa. É nós nos conscientizarmos que temos que ajudar a obra missionária. Mas vem com a palavra disso, é de coração. Não é obrigado, não é exigindo, não, é de coração. Se eu quero ajudar, eu ajudo. Se eu não quiser, não tem problema. Aleluia. Mas se vamos ajudar, é de coração. Mas depois não estamos reclamando. Aleluia, Deus. Aí então vejam aqui. Seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. Aí aqui teve outra igreja ajudar. Coríntios, em vez de ajudar a Paulo, veio quem? Os Filipos ajudar Paulo. Quer dizer, outra igreja. É como hoje, amado. A igreja enviou o missionário, aí não enviou dinheiro, a outra igreja pega e envia. No qual a palavra nos ensina que é responsabilidade nossa. Se é que nós vamos enviar um missionário para pregar a palavra de Deus, é responsabilidade nossa, não do pastor, nossa, que é todos, a igreja, arrecadar o dinheiro para mandar para o missionário. Aí nós não podemos, aí vem outra igreja, às vezes como se diz, não é nem da mesma doutrina que nós seguimos, mas está fazendo, e nós não fazemos. Não é vergonhoso. E aqui mostrou que Coríntios tinha o dom de línguas, conhecia a Deus, mas nessa hora foi insensível. Mas por que, amados? Porque para muitos cristãos falou em dinheiro. Ele está assim, depois fala de dinheiro, começa a pagar, a mão está assim. Pode lá tentar abrir que não consegue. No qual o Senhor nos fala do crente avarento. Deus nos dá. Então o Senhor nos dá porque vamos nos preocupar. Porque eu tiro por minha massa. Então se o Senhor não tem nada dentro de casa, ele diz, meu Senhor sabe, eu não tenho nada. E de repente tinha aparecido 2 cestas básicas para mim. Teve um amado irmão que eu conheci, ele assim um pouco distante. Ele mandou para mim. Eu me admirei, Senhor Jesus, obrigado. Porque, amado, porque quando nós buscamos fazer a obra de Deus, pode ter certeza que Deus nos abençoa. Deus derrama da sua graça sobre nós. Aleluia, Deus. Santo de Israel. Portanto, precisamos compreender de forma
plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Aleluia, Deus. Então, nós temos que compreender realmente a situação financeira de uma obra missionária, que nós temos que realmente contribuir em favor desta obra. Porque nós vemos, amado, Jesus fazia obra missionária e ele era ajudado na obra. E nós vemos que Jesus não trabalhava, fazia a vontade do Pai, e ali eles que estavam com ele era abençoado. Aleluia, Deus. E aqui diz, segundo item, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é o investimento espiritual que Deus acredita na conta dos adoradores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de estarmos ajuntando tesouros no céu. Então, como já falei, que quando ajudamos na obra missionária, aqui diz, é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, é um empréstimo espiritual. Não é para nós ganharmos dinheiro, sim, mas quando nós damos de coração aqui, Deus supre as nossas necessidades. Aleluia. Quer dizer o que, amado? Que não adianta você querer ajudar a ofertar, porque então Deus vai me abençoar, vai me dar aquilo, não. Você tem que ofertar, como eu disse, com alegria no coração, que senão o Senhor agradeça, porque eu estou sendo privilegiado pelo meu Senhor em eu poder ajudar missões, grupo de missões. Aleluia. Eu também, amados, não foi como muitos, que no ministério que eu estava, lá tinha missões, e todos os meses se mandava um valor X, mas tinha irmãos lá que faziam questão de dizer que era um missionário, e todos os meses contribuía. Para que dizer? Para que ficar falando para um e para outro? Quem é para saber já sabe que é Jesus Cristo. Então o que nós devemos só, Senhor, vou contribuir pela tua graça, que o Senhor me abençoou em eu ter. Então eu posso abençoar, porque Deus assim sagrado. Nós ficamos mandando para um, só para dizer que é grupo de missões. Aleluia. É tanto que lá na igreja começa a botar lá uns nomes de quem contribuiu com isso, com aquilo. Aí o irmão chegou, aí eu disse, não, irmão, vai ficar seu nome lá. Aí disse, irmão, você sabia que eu posso nem processar, vou colocar meu nome sem eu aceitar? Arrancar o papel. Por quê? Porque para que colocar nome? O que o irmão precisa saber já sabe. Jesus. Então tem melhor pessoa para saber que nós somos contribuintes fiéis, que nós já é grande em contribuir na obra dele. Pronto. Quem é para saber já sabe. Quem vai nos abençoar é o Senhor. Ele sonda os nossos corações. Sabe por que razão eu ofertei. Então, pronto, não precisa estar comunicando a um e a outro. Aleluia. Segundo ponto, tendo consciência do nosso amigo. Terceiro ponto. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, de 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar
apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra missões transculturais. Portanto, transculturais. Então, vemos aqui, amados, que Jesus, os dois discípulos, eram tidos por mulheres. Elas pegavam os seus bens, vendiam e entregavam para a obra do Senhor. Então, isso quer dizer o quê? Que nós podemos também fazer isso. Nós podemos ajudar. Basta só realmente nós desejarmos ajudarmos a obra de missões. Para quê? Para os nossos irmãos lá fora não passar necessidade, não passar fome. Aleluia. Deus poderoso, Deus glorificado. Portanto, atendemos para as palavras de Wilson Taylor, missionário inglês na China. Ele dizia: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Então, quando a obra é feita segundo a vontade de Deus, jamais faltará recursos. Jamais. Por que, amado? Porque nós sabemos o Deus que nós aceitamos, o Deus que nós louvamos, o Deus que nós anunciamos. Nós somos cientes que, se nós fizermos tudo segundo a sua vontade, com o coração alegre, Ele nos abençoa, Ele nos dá a sua graça. Mas, para isso, nós temos que investir na obra do Senhor. Como eu disse, para que, amados, para vermos esta obra crescer cada dia mais, para vermos os testemunhos de irmãos que se convertem a Cristo, para aqueles que estavam sofrendo a mão do inimigo e foram resgatados por Cristo, para aqueles que estavam enfermos e Deus curou, para nós ouvirmos as maravilhas do Senhor. Aleluia. É por isso que missão está no coração de Deus e tem que estar nos nossos corações. Aleluia. E vimos, amado, que a igreja de Filipe tinha a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Então, eles tinham ciência, tinham consciência de que eles tinham que ajudar, eles tinham que ofertar, porque eles viam a obra do apóstolo Paulo, eles viam como o apóstolo Paulo fazia. É tanto que o apóstolo Paulo chegou para os coríntios que não ajudavam, disse para eles que ele foi fazer a obra dele, as tendas, para não ser pesado a eles. Isso não quer dizer que eles não ajudaram, mas não ajudaram como era para ser. Mas Filipe foi lá e ajudou. E nós, amados, vamos pegar esse exemplo de Filipe e vamos ajudar na obra missionária. Vamos deste desejo, este carinho de ajudar na obra. Eu quero abençoar e a carteira não quer deixar. Aleluia. Amém. Se esse povo que quer uma liberdade papelzinho, ou então aquele que fala que ajuda, ele está com a trombeta, não é? Não entendi. Esse povo que ajuda, que quer uma liberdade papel, não falou não, certo? Que apareceu, como você falou, quem aparece é Jesus. Só que ele está cantando trombeta, e a palavra de Deus não é a favor disso, não. Exatamente. É por isso que o irmão parece que não aceitava, que não foram os irmãos que contribuíram, que pediram.
Foi mais de nós que colocou para incentivar os outros a contribuir. Só que o irmão não achou correto, disse que não queria o nome dele citado porque ele contribuía. Então, está na razão dele. Porque, como eu disse, que tem muitos que ficam dizendo, eu contribuo nisso, eu contribuo naquilo, não. Quem é para saber já sabe, que é Jesus. Então, se pronto. Às vezes nem contribuiu, faz só falar que contribuiu, mentira. É pior ainda, né? Exatamente. Mas, agora, pergunta mais, senhora Rita. Não, é dos irmãos que tem o nome lá no papel. Não eram os irmãos que pediram para colocar. Foi o nome que quis colocar, que era para os outros da igreja ver que aqueles contribuíram, o nome dele não estava lá. Quer dizer, para incentivar os irmãos a contribuir. Só que elas não gostaram desse sentido. Mandaram tirar. O irmão lá não quis aceitar o secretário da igreja. Aí o irmão disse, irmão, você sabe que eu posso processar você por colocar o meu nome devido? Aí achou melhor arrancar o papel todo. Só que não ia fazer isso, não é apenas para assustar. Amém. Realmente como foi dito, acerca do dízimo. Às vezes porque eu tenho que aquele papelzinho, anotar e botar. Por quê? Porque é guardado. Mas quem sabe quem é dizimista? O secretário, não, o tesoureiro e o pastor que resiste. Por quê? Porque se a Receita Federal chegar aqui na igreja, pastor, qual o lucro aqui no final do mês? Pastor aqui, 10 mil. E como é que entra esse dinheiro, esses 10 mil? Não, o pastor tem lá o papel do dia, mostra o pessoal, entrou isso daqui, aí vai conquistando. Por que isso? Para que eles não venham achar que nós estamos na igreja fazendo a parte do dinheiro. Como nós sabemos que em alguns cantos isso acontece. Então, tem certas coisas que é feito por causa disso. Mas nós não fazemos como alguns fazem. Que pega
a irmã entrega, aí lá faz o recebozinho e dá o recebo para o irmão, para a irmã, do valor que deu. Já aconteceu de uma vez, uma irmã chegar, sair do ministério, ela falou, pastor, está aqui, ó, eu vim buscar o dinheiro. O que era? Todas as notinhas do dízimo que ela entregou durante o que ela estava na igreja, querendo. Aí o pastor explicou para ela o que era o dízimo. Aí eu vou processar, para que eu processe. Ela deixou para lá. Então, é por isso, amados, que muitas vezes, não, uma vez citam, botam os irmãos que são desvistos, não. Por quê? Porque isso é uma coisa do irmão com a reação da igreja e com Deus, mas mais ninguém ficar sabendo. E como foi dito aqui na aula de hoje, missões, presente de contribuinte, mas é contribuinte que seja voluntário, que queira realmente dar. Por quê? Porque se o ano tem 12 meses, esses 12 meses nós temos que contribuir. Não podemos deixar um mês ou outro. Por quê? Porque se 12 contribuem, como eu disse, e se 2 deixarem de contribuir, só entra o dia dos 10. Então, já não vai completo. Aí vai ter que buscar em outros locais para poder completar, para mandar para as mãos. Por isso, não é forçado, não é obrigado, mas tem que estar no coração, como missões estão no coração de Deus. Amém? Todo participar porque Ele merece. Aleluia, Deus. Deus poderoso, Deus glorificado. Uma vela. Aleluia. Deus de fogo, Deus de poder. Aleluia, Deus. E nós estamos citando. Aleluia. Uma vela. Da continuação do nome de Jesus. Aleluia, Deus. Foi logo. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas vamos ficar de pé. Jovens e adultos, né? Jovens e adultos. Eu sou jovem, levanta lá. Ai, é medo. Então, é uma vela melhor que mim, não? Não, está vendo. Aleluia, Deus. Deus de fogo, Deus de poder. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Estamos na apresentação das classes, né? A classe Soldagem de Cristo.
Lá de prática. 1, 2, 3. Sustento missionário é investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Vai de novo, vamos afirmar se encontrar. Todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. O sustento missionário é investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 29 alunos matriculados, 16 ausentes, 13 presentes, um visitante, que é a irmã Solange, né? Que hoje está esse prazer de estar aqui conosco. Mas a irmã teve ausente uns dias, aí volta para a visita de novo. Glória a Deus. Total de assistência de 14 alunos, trouxeram 12 Bíblias e ofertaram R$19,25. Amém? Agora nessa oportunidade. Teve algum aniversariante? Uma semana? Não houve nenhum aniversariante, então pastor Regina vai encerrar. Ficamos de pé. Vamos lá. Vai doar para outro? Aleluia. Vamos lá. Pai Santo e Justo, Deus amado, Deus poderoso, abençoa, meu Pai, essas crianças que nós já trazemos nesse momento. Pai Santo e amado, contempla a vossa graça, a vossa misericórdia, venha abençoar, meu Pai, abençoar, meu Pai, as nossas famílias, demanda a vossa graça, o Senhor da glória, Pai. Estamos agradecidos, meu Pai, pela palavra dessa nova primavera, que tu abençoaste, meu chamado. Que eles vão crescer, meu Pai, em sabedoria, meu Pai, servindo ao Senhor da glória. E assim, Pai, também aos seus pais, no nome de Jesus Cristo, abençoa. Amém. Aleluia. Deus de fogo, Deus de poder. Pai Santo e Justo, meu Senhor amado, estamos gratos, meu Pai, para a vossa gloriosa presença. Espírito Santo, que venha para os nossos corações, que assim vamos compreender, Pai amado, o valor, meu Pai, de um missionário. Que venhamos contribuir, meu Pai, com amor e com carinho, Pai Santo. E assim, Pai, nós somos gratos. Nos dá para nossos lares. E assim, meu Senhor amado, nós somos abençoados na vossa gloriosa presença. E agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Por nossa cabeça. Pode lá jogar as palmas, porque ele merece. Agradeço as palmas, mas vamos louvar o Senhor com as palmas, porque ele merece. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e da glória de Jesus Cristo e a comunhão de oração do Espírito Santo seja com todos aqui presentes e os demais. Eis para a fala terra. Quem quer dizer amém e amém. E a paz de Jesus.